Bom, diante da reforma do imposto de renda apresentada pelo governo e diante das inúmeras dúvidas que surgiram e que muitos começaram a me perguntar, surgiu a necessidade de eu fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas dessa proposta apresentada, que é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Isso é uma proposta, tá? Ainda não foi aprovada, ela precisa ser aprovada, ela pode ser rejeitada ou ela pode ser principalmente modificada, ok? Mas muitas coisas aqui são interessantes para vocês que investem, né? Então, essa reforma vai abranger a pessoa física, vai abranger a pessoa jurídica e os investimentos financeiros. Nessa questão da pessoa física e pessoa jurídica, eu quero colocar um ponto apenas que muda consideravelmente. Se você tem empresa e se você distribui lucros que até então são isentos, eles passarão a ser tributados em 20% na fonte. Isso para distribuição de lucros acima de R$ 20.000 mês. Se você distribui até R$ 20.000 mês, continua isento. Então essa é uma alteração importante, por quê? Porque até então a distribuição de lucros que os sócios faziam não pagavam imposto, agora passam a tributar em 20% na fonte, tá? Isentos, 20 mil por mês, 240 mil por ano, certo? Então isso que interfere principalmente pessoa física, pessoa jurídica, para quem é proprietário da empresa. Na parte dos investimentos financeiros, tem muitas coisas, muitas novidades aqui e que eu quero comentar com vocês. Como que era até então a tributação dos ganhos na renda variável. Eles eram mensais, eles são mensais, até então eles são mensais, se paga 15% sobre os lucros em ações e opções, se paga 20% sobre day trade e sobre fundos imobiliários. Sobre o lucro auferido nos fundos imobiliários, paga 20%, e sobre as operações que você fez no mesmo dia, pagam 20%, ok? Quando você obteve, por exemplo, um prejuízo no day trade e um lucro em ações, não pode ser compensado esses dois. Assim como se você obteve um prejuízo nos fundos imobiliários ou um lucro em fundos imobiliários, não pode abater num prejuízo que obteve em ações ou em day trade. As operações até então não se misturam. Como fica? Essa tributação ela passa a ser trimestral a cada 90 dias e ela passa a ser única, 15% para todas as operações. 15% para todas as operações. A partir de então, se essa proposta for aprovada, você pode abater o prejuízo obtido em day trade ou fundo imobiliário com o lucro em ações ou vice-versa. Então, as operações se unem para a tributação. Mais simples, sim, certo? Até então, nas vendas de ações até 20 mil mensal, elas são isentas. Pelo que eu li, isso não muda, então passaria a ser 60 mil trimestral. Porém, eu li, reli, ainda não está bem claro isso, mas pelo meu entendimento, até 60 mil trimestral fica isento no caso de vendas de ações, ok? Então aqui, muitas modificações importantes, ok? Na renda fixa, também cai fora aquela tributação regressiva, que você tinha que deixar no mínimo por 2 anos para ter a mesma tributação dos 15% que era na renda variável. Se retirasse até 6 meses, era 22,5%, de 6 a 1, 20%, de 1 a 1 ano e meio, 17,5%, só para 2 anos passar a 15%. Então cai tudo isso, fica a alíquota única de 15%, certo? Então isso vale para todos os ativos de renda fixa, para os fundos, para fundos fechados, multimercados, cai a alíquota regressiva de imposto, certo? E aqui é a principal mudança, principalmente para um investidor de renda variável que investe em fundos imobiliários, certo? Que o principal atrativo até então dos fundos imobiliários é que o rendimento que são pagos geralmente, na grande maioria, mensais, são isentos, passarão a ser tributados em 15% na fonte. Ou seja, fazendo um comparativo aqui, se os fundos imobiliários que você tem pagam em média anual 10%, você recebia os 10% líquidos, você passará a receber
8,5%. Se você recebe em média 6%, vai passar a receber 5,1%. Comparando isso com a renda fixa. A renda fixa hoje paga 4,2% e a tendência é que aumente até o final do ano. Então, se a renda fixa, por exemplo, passa a pagar até o final do ano 6%, e você tem um fundo imobiliário que paga os mesmos 6%, o fundo imobiliário, o rendimento do fundo imobiliário passa a pagar menos que a renda fixa, que ele passa a pagar 5,1%, certo? E isso é que pode ocasionar a migração de muitos investidores que até então tinham esse objetivo de apenas oferir renda, né, renda mensal, de migrar isso para renda fixa. E faz sentido, porque na renda fixa, o que você recebe é o que você emprestou e mais essa remuneração. Na renda variável, você recebe essa remuneração, porém você não empresta o teu dinheiro, você está investindo em um negócio. E esse negócio, o preço sofre oscilação. Principalmente essa queda de rendimento pode fazer com que muitas pessoas comecem a migrar e faz com que o preço caia. Foi o que aconteceu na sexta-feira, quando a proposta foi apresentada. O índice, o IFIX, que é a base dos fundos imobiliários, caiu, estava caindo em média de mais de 4%. Então, muitos fundos começaram a cair. Por quê? As pessoas começaram só com a notícia a vender. É motivo para preocupação assim no curto prazo? Não, porque o investidor de longo prazo, aquele investidor que ele não pensa em sair vendendo um ativo em 1 mês, 2 meses, ele investe para deixar lá por 5 anos, 6 anos, certo? Então, é uma notícia, ela interfere, se for aprovado, a gente já recebeu um sinal, né, porque baixou os preços agora, né, já recebeu um sinal que essa migração pode aumentar. Então, isso interfere sim no curto prazo, no preço dos ativos dos fundos imobiliários. Por quê? Todo mundo vendendo, é lógico que o preço cai, tá? Mas uma decisão racional que você tem que fazer é essa, comparar com a renda fixa, analisar aqueles fundos que você tem que estão pagando algo em torno de 6%, pode ser que dê para começar a pensar em migrar para outros que pagam mais, ou alguns que estão mais descontados. O que são descontados? Aqueles que o valor patrimonial está mais próximo de 1, ok? Então, aqueles que o valor patrimonial já estão acima de 15, de 20, pode ser que eles comecem a ficar caros. Claro que não é você não pode olhar simplesmente se está descontado ou não, olhar só esse dado, né? Em fundos imobiliários a gente olha outras coisas. Liquidez do fundo, se ele é um fundo grande, se ele é um fundo mono, tudo isso interfere, porque às vezes eu posso entrar numa pegadinha, olhar um fundo que está descontado lá, ele é um fundo mono, que pode estar pagando bem agora, mas daqui a um pouco ele pode deixar de ser atrativo. Então, essas as considerações principalmente para o investidor que visa o longo prazo. No curto prazo pode ser interferido, sim, justamente por isso, porque o principal atrativo era essa isenção do imposto de renda, ok? Outra coisa, não confundam aqui, tá? Aquela isenção até 20 mil. Isso é para empresas, para quem é sócio da empresa e vai distribuir lucros. Aqui, nos fundos imobiliários, não vai haver mais isenção. Ele vai tributar sobre todos 15% na fonte. Para quem é sócio da empresa, vai distribuir lucros, que até então eram isentos. Se for distribuir lucros acima de 20 mil, vai ter que pagar 20% na fonte, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra em termos de isenção, ok? Fundos imobiliários passam a tributar todos eles. Essa é a principal alteração e é isso que o investidor racional deve pensar, mas em termos sempre de estratégia de longo prazo. Se você tem uma estratégia que você coloca lá 40% em ações, 40% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa como custo de oportunidade, pode ser que seja agora, então, o momento de rebalancear a carteira, aumento a minha exposição em ações, diminua a minha exposição em fundos imobiliários de 40 para 30 ou para 25. Bom, isso sim é uma análise racional que se faz, certo? Porque a principal proteção que a gente tem em renda variável é a diversificação. Então, pode ser que os fundos, nesse curto prazo, não fiquem tão atrativos, mas é lá na frente que a gente vai ver, comparar o que nos traz os melhores rendimentos. Porque, pensem bem, nessa questão de construção, olha quanto de dinheiro que são injetados na economia
para incentivar a infraestrutura, que é aqui, né, nessa questão de imóveis, de shoppings, de tudo que se investe em fundos imobiliários. É muito dinheiro injetado na economia. Talvez o governo não tenha percebido isso, de tanto crescimento que tem nesse setor aí, que poderia ser uma desaceleração no setor, a questão da redução de investimentos nele. Então, a minha visão particular, eu acredito que essa proposta poderá ser revisada ainda, pode ser que isso mude, certo? E mesmo que não mudar, a gente vai ter que fazer esses comparativos sempre com a renda fixa, comparando o que vale mais a pena para o investidor de longo prazo.